Fala galera, aqui é Sandy Falcão no EPP Concursos Online, sou professora de português e ao longo dessas videoaulas nós vamos descomplicar essa matéria importantíssima para você que quer ingressar em qualquer carreira pública e esse módulo, esse curso de português especificamente vai ser voltado para carreiras policiais, especialmente baseado no último edital da Polícia Militar do Estado do Ceará. Nós começamos hoje com o módulo de fonologia, que é um assunto que, embora seja simples, se comparado a outros assuntos dos editais, da gramática, não subestime fonologia, porque já pensou você ficar de fora das vagas por conta de um acento que você não sabia colocar, ou não sabia por que estava ali, por causa de uma palavra que você não sabia como separar as sílabas, então não subestime fonologia, ok? Vamos lá então? Na fonologia, a gente estuda os sons de uma língua. Então a fonologia do português vai tratar dos fonemas do português. Mas, Sandy, o que é fonema? Para a gente explicar o que é fonema, primeiro a gente vai fazer a distinção entre fonema e letra. Então a gente vai mostrar aqui no slide agora para você, tá? O fonema é o que eu ouço, é o que eu falo, são os pedacinhos de sons que eu vou utilizar para formar sílabas e essas sílabas, por sua vez, vão formar as palavras, certo? Então, o fonema é a menor unidade de uma língua que eu consigo produzir, né, para formar, para se unir a outros sons, como eu falei, formando sílabas e formando palavras, certo? Então, o fonema é nada menos que o som. O fonema é o som. E sendo o som, o fonema é a parte que eu ouço e é o que eu falo. A letra é o que eu escrevo. A letra é o sinal gráfico que vai representar esse som. Então, a letra é o que eu leio e escrevo. O fonema, ele é uma unidade sonora capaz de distinguir uma palavra de outra. Ele é capaz de transformar uma palavra em outra. Vamos ver aqui o exemplo. A palavra vaca, ela tem 4 letras e ela tem 4 fonemas, não é isso? Eu tenho aqui o fonema V, o fonema A, o fonema Q, de vaca, e o fonema A. Sandy, mas como assim? Fonema Q? Exatamente, aqui eu estou me referindo aos sons, por isso que eu me refiro não à letra C, mas quando eu falo de fonema eu me refiro ao fonema Q, que produz junto com o fonema a sílaba K, certo? Então, se a gente fosse escrever aqui, fazer a transcrição aqui, seria mais ou menos assim, o Azinho aqui de cabeça para baixo. Vaca, ou seja, o fonema Q é representado, né, quando eu vou fazer a transcrição desse fonema, eu represento através da letra K, porque eu me refiro ao som, certo? Então, a palavra vaca, ela tem 4 letras e 4 fonemas. Se eu substituo esse fonema V pelo fonema F, vai ficar como? Faca, porque o fonema é essa unidade sonora capaz de distinguir uma palavra da outra, ela é capaz de mudar o significado da palavra. Então, eu mudei apenas o fonema e a palavra já mudou completamente, né? De faca para vaca a gente tem uma diferença muito grande. Mas as duas têm, veja só, 4 letras e 4 fonemas, ok? Então, a letra é o sinal gráfico, é o que eu vejo, é o que eu leio, o que eu escrevo. E o fonema é o sinal, é o som, tá? Coloca para mim agora, por favor. As bancas costumam cobrar questões em que você precisa saber a quantidade de letras, a quantidade de fonemas de uma palavra. É comum você ver, por exemplo, na banca que realizou a última prova da PM, da Polícia Militar do Ceará, questões em que você tinha que dizer se tal palavra tinha a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade de fonemas, ok? Então, vamos testar isso agora. Vamos pegar aqui algumas palavras para a gente fazer a contagem de letras e a contagem de fonema, ok? Vamos pensar aqui, a gente já viu com faca e vaca. Vamos pensar aqui na palavra carro. A palavra carro tem 5 letras, né? Vamos contar agora os fonemas.
Essa letra C, ela representa um som? Eu consigo ouvir o som que é representado pela letra C? Sim, que é esse fonema K, certo? K, que junto com o A forma a sílaba K. Então eu tenho aí um fonema aqui. O A também eu consigo ouvir. Esse O aqui que tem som de U, carro, eu consigo ouvir também. Só que esses dois aqui, eles representam um único som. É o mesmo som que eu ouço, por exemplo, em rua. É esse mesmo fonema aqui. Veja só nessa palavra. Eu tenho 3 letras e tenho também 3 fonemas. Só que aqui em carro, gente, vamos fazer a contagem, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 2 R's aqui estão representando esse mesmo fonemazinho aqui. Então eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Vamos pensar agora na palavra táxi. A palavra táxi tem 4 letras. E aí vamos contar os fonemas. 1, 2, eu ouço o fonema T, eu ouço o fonema A e eu ouço o fonema I. Essa letrinha aqui, X, vamos pensar na pronúncia, táxi. Aqui eu tenho um som como se fosse isso daqui, ó. É como se eu falasse assim. Não é? É como se eu falasse assim, táxi. Então, essa mesma letra, esse mesmo sinal gráfico que na escrita é representado com um único caractere, que é o X, ela representa 2 fonemas. Então, essa palavra aqui tem mais fonema do que letra. É uma palavra que tem 4 letras, mas ela tem 5 fonemas, certo? Então, muitas bancas vão cobrar exatamente isso, que você saiba fazer a contagem de letras e a contagem de fonemas. Então, revisando aqui, a palavra carro tem 5 letras, mas só tem 4 fonemas, porque a gente tem 2 letras sendo usadas para representar um único fonema. A palavra rua tem 3 letras e 3 fonemas. A palavra táxi tem 4 letras e tem 5 fonemas. Vamos pensar noutra palavra aqui, para ficar mais legal a brincadeira. Churrasco. Não, vou brincar ainda mais. Vou colocar churrasqueira. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A palavra churrasqueira tem 13 letras. Vamos contar os fonemas agora? Esse C e esse H representam um único fonema. O H é chamado de letra diacrítica, porque é uma letra que está presente na escrita, mas não representa nenhum fonema, tá? O H na língua portuguesa, ele sempre será uma letra diacrítica, sempre. Ele não representa nenhum som. Ele é uma herança, o H muitas vezes no início de palavra, é uma herança do latim, é uma herança das línguas mais antigas que deram origem a essa palavra, por isso que ele ainda se mantém ali. Tá? Mas ele não representa nenhum som, ele é chamado de letra diacrítica. Então, o C e o H representam um único fonema, que é o fonema X. É assim que a gente chama na fonologia, tá? É o fonema X. Então, eu tenho aqui o fonema U, eu tenho aqui o fonema RE, que é o mesmo de carro e é o mesmo de rua, que eu já falei para vocês. Então, eu tenho aqui o fonema RE, o fonema A, e eu ouço também o fonema C, representado pela letra S. Então, eu tenho até agora 5 fonemas. Até nessas 2 sílabas, chu, ras, eu ouço o fonema X, o fonema U, o fonema RE, o fonema A e o fonema C. Veja que eu estou falando de fonemas e não de letras, tá? Aqui, o Q e o U vão representar também um único fonema, porque o U, nesse caso, o U é uma letra diacrítica. Então, o Q e o U, nesse caso, em que o U não é pronunciado, eu tenho aí novamente 2 letras representando um único som. Aqui eu tenho o fonema E, né? Churrasqueira, é um fonema fechado, E. Eu tenho aqui o fonema I, o fonema RE, veja que é diferente. Eu tenho aqui a mesma letra aqui, gente, a mesma letra R, representando 2 fonemas diferentes. Aqui esse R é vibrante, é o fonema chamado de TEP. E aqui eu tenho o R aspirado, de rua, e aqui eu tenho o R vibrante, churrasqueira,
tá? Então, aqui eu tenho o fonema RE, que é diferente do fonema aqui representado por esses dois R's aqui, de churrasqueira, tá? E tenho o fonema A. Então, fazendo a contagem, como a gente viu, eu tenho 13 letras, mas só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. 10 fonemas. Ok? Então, como que eu chamo, Sandy? Coloca para mim agora, por favor. Como é que eu chamo esse fenômeno na língua portuguesa, na fonologia, em que duas letras representam um único som? Eu vou chamar de dígrafo. E quando a letra X, que é o único caso aqui disso que eu vou falar, quando a letra X sozinha representa dois fonemas, no caso o fonema Q e o fonema C, como em táxi, sexo, nexo, eu tenho o dífono. Então, volta lá para o slide, por favor. Aqui, gente, quando eu tenho duas letras representando um único som, eu tenho o nosso dígrafo. E aqui no caso de táxi, em que a mesma letra X representa dois fonemas diferentes, ela sozinha, eu tenho o chamado de dífono. O dífono dificilmente vai ser cobrado em bancas, tá? Mas é importante que você saiba, tá? O dígrafo, a gente vai ver mais na frente, existem várias possibilidades de dígrafo, mas o dífono só ocorre quando a letra X representa esse som de KS, ok? Vimos então agora a diferença entre fonema e letra, né? Vimos a diferença entre fonema e letra. E agora a gente vai ver então os tipos de fonema. Os fonemas, eles podem ser divididos em fonemas vocálicos, o que a gente conhece por vogais, e fonemas consonantais. Os fonemas vocálicos, qual é a diferença de vogal para consoante quando a gente pensa em fonema? Coloca aqui para mim, por favor. Quando a gente pensa na diferença de vogal para consoante, é justamente na passagem do ar. O ar sai pelos pulmões quando eu vou produzir um som e na produção de um som vocálico, esse ar não encontra obstáculos, ele não vai encontrar as pregas vocais fechadas, ele não vai encontrar nenhuma oclusão na boca para ele produzir esse som. Então, o ar passa livremente para eu produzir A, E, I, O, U. O máximo que vai acontecer são os lábios se arredondarem ou se abrirem um pouco mais, mas nas consoantes, para que um som consonantal seja produzido, o A vai encontrar algum tipo de obstáculo. Então, para eu produzir um fonema como M, P e B, o ar precisa encontrar aí o encontro dos dois lábios, por isso que são chamados de fonemas bilabiais, tá? Então, essa é a diferença entre fonema vocálico e fonema consonantal. Vamos voltar aqui para o slide. Os fonemas vocálicos, a gente aprendeu na escola que as vogais são A, E, I, O, U, não é isso? Só que quando a gente pensa em fonema, a gente tem mais do que 5 opções. As letras que representam vogal são justamente A, E, I, O, U, mas os fonemas, eles são em um número maior, tá? Os fonemas vocálicos, eles podem ser chamados de vogais ou de semivogais, certo? Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Eu tenho a palavra aqui caju e tenho aqui esses sons vocálicos do A e do U. Os dois são considerados vogais, porque a vogal, ela sempre será um som forte. Enquanto a semivogal, ela é um som que é pronunciado de forma fraca. Vamos pensar aqui em outra palavra. Vamos pensar na palavra beijo. Na palavra beijo, eu tenho dois sons vocálicos juntos aí. Eu tenho E, esse fonema E, e tenho esse fonema I. Esse fonema I, ele é tão fraquinho, que ele mal é pronunciado. Eu tenho muito mais força na voz, eu tenho muito mais potência na produção do som quando eu pronuncio E em beijo do que quando eu pronuncio I. Então, esse fonema E, ele é uma vogal, enquanto o I é uma semivogal. Vamos para outra palavra. Palavra água. Na palavra água,
eu tenho novamente dois sons vocálicos bem próximos um do outro aqui, que é o fonema U e o fonema A. Quando a gente pensa na pronúncia de água, perceba que o A, ele é forte, é uma vogal, só que esse U é pronunciado de forma muito fraquinha, ele é uma semivogal. Outra palavra, Paraguai. Na palavra Paraguai, eu tenho novamente sons vocálicos aqui próximos um do outro, e a gente vai perceber que o A é forte, Paraguai. Vamos pensar nessa última sílaba, guai. O U é fraquinho, semivogal, e o I também é fraquinho, outra semivogal. Sem demais, por que esse U, você disse que esse U e esse I são fracos? A pronúncia da palavra é Paraguai, não é Paraguai e nem é Paraguai. Percebem? O U e o I são fraquinhos, eles são semivogais. A semivogal é justamente esse som vocálico que é pronunciado de forma mais fraca, ok? É esse som que é pronunciado de forma mais fraca. Então veja que a gente tem aqui exemplos de palavras que trazem aí bem próximas, né, uma do lado da outra, sons vocálicos que são fortes e sons vocálicos que são fracos. Outro exemplo, vamos agora pensar na palavra sair. Na palavra sair, eu tenho novamente o A, que é forte. O A, gente, nunca vai ser semivogal, tá? A letra A nunca vai representar uma semivogal. Sempre que você vir a letra A, ela sempre será um som vocálico, um fonema de vogal, e não nunca um fonema de semivogal. O A é o fonema vocálico de maior potência entre os fonemas, certo? Aqui o I, você percebe que ele também é forte, sair. Sandy, como é que eu sei que esse I é forte? Porque se a gente pensar na palavra sai, você percebe que esse I, ele é mais fraco do que o I de sair. Concorda comigo? Que esse I aqui é forte e esse I aqui é fraco. Então a gente tem aqui, com sair, o I também sendo uma vogal. E aqui em sai, o A sempre é vogal e o I é semivogal. As semivogais, elas também podem ser representadas pela letra M, por exemplo, pela letra N. Vamos pensar aqui na palavra também. Esse M, embora esse M, gente, seja uma letra que nós associamos a uma consoante, perceba que na fala ele tem um som de I. Pronuncie a palavra também e ouça como você pronuncia também. Eu coloco um izinho lá no final. Então, a gramática, né, a linguística, a fonologia considera que aqui eu tenho uma vogal representada pelo E e uma semivogal representada pela letra M. Do mesmo jeito com a palavra estavam. Na palavra estavam, eu tenho novamente um M representando uma semivogal. Esse M, na fala, ele tem o sonzinho de U. Estavam. Não é assim que a gente fala? Eu tenho aqui o A representando uma vogal e o M representando uma semivogal, porque ele tem som de U. Estavam, tá? Sandy, mas você não falou desse M aqui, do também. Porque esse M, ele está servindo apenas, a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente falar de dígrafo vocálico, ele está servindo apenas para nasalizar o A. Eles dois juntos, eles formam esse fonema aqui, ó. Também. Só que esse M, na hora da fala, ele tem um sonzinho de I. É como se a gente falasse essa sílaba assim, ó. Bem. Na fala, é assim que a gente pronuncia a palavra também, tá? Já aqui em estavam, essa última sílaba é como se a gente pronunciasse assim. Estavam. Como se fosse um U, ok? Então, as vogais, resumindo aqui,
As vogais, elas são, né, os sons vocálicos, eles se dividem em vogais e semivogais, em que a vogal ela é um som mais forte, ela é pronunciada de forma mais forte, e a semivogal ela é pronunciada de forma mais fraquinha, ok? Os sons consonantais são os sons representados pelas consoantes, como a gente já viu, né? T, me, p, que, lhe, che, re, se, enfim. E os encontros dessas vogais com essas semivogais, eles recebem um nome que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Vamos lá voltar aqui. Quando a gente tem o encontro de letras que representam vogal na palavra, eles são chamados de encontros vocálicos e cada encontro vocálico vai ter um nome, tá? Antes eu tinha escrito para vocês a palavra água, escrevi também a palavra beijo, escrevi a palavra também, escrevi a palavra estavam, foi isso? Escrevi também a palavra Paraguai e escrevi a palavra sair, daqui a pouco a gente vai recorrer a elas. Na palavra água, o que eu tenho? Vamos relembrar aqui o slide anterior. Na palavra água, eu tenho uma semivogal primeiro e uma vogal. Na palavra beijo, eu tenho uma vogal primeiro e uma semivogal. Quando eu tenho, gente, semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal, como é que eu vou chamar isso? Esse encontro vocálico vai ser chamado de ditongo. Quando a semivogal vier primeiro, eu tenho um ditongo crescente. E quando a vogal vier primeiro, eu tenho um ditongo decrescente. Por que essa nomenclatura? Perceba que no ditongo crescente, a força, a intensidade do som, ela vai crescendo, ela vai do som mais fraco para o som mais forte, subindo. Já no ditongo decrescente, essa força vai descendo, vai diminuindo do som mais forte, que é a vogal, para o som mais fraco, que é a semivogal, certo? Então é por isso que existe essa nomenclatura. Aqui eu tenho o ditongo crescente e aqui eu tenho o ditongo decrescente. Os ditongos podem ser ditongos orais, como aqui em água e beijo. Aqui a gente tem ditongos orais. Ou podem ser ditongos nasais, como em também, estavam, por exemplo, na palavra canção. Eu tenho aqui ditongos nasais. Qual é a diferença de um som oral para um som nasal? Coloca para mim agora, por favor. O som oral, quando um fonema oral ele é produzido, o ar passa apenas pela cavidade oral, passa apenas pela boca, não passa pelo nariz para ser produzido. Já o som nasal, ele passa pela cavidade nasal e pela cavidade oral, pelo nariz e pela boca. É por isso que quando nós estamos gripados com as vias nasais constipadas, você não consegue pronunciar fonemas nasais. É por isso que a gente fala băi em vez de mãe, porque a gente não consegue pronunciar o fonema nasal, certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, então a gente tem os ditongos orais e os ditongos nasais. Nos ditongos nasais, a gente vai ter sons nasais. Em, in, on, esse tipo de som, certo? Para a gente produzir, a gente fica meio fanho, né? Então, nos ditongos orais, eu não tenho o som nasal. Basicamente, essa é a diferença. Então, o ditongo ele também pode ser crescente ou decrescente, isso é importante, essa distinção, porque lá nas regras de acentuação gráfica, que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou ter regras específicas para os ditongos crescentes e decrescentes, ok? Então, esse é o ditongo, é quando eu tenho vogal e semivogal na mesma sílaba, certo? Na mesma, juntinhas aí na palavra, ok? Uma consideração especial sobre sílaba, gente.
Só existe sílaba se existir pelo menos uma vogal e apenas uma. Como assim, Sandy? A sílaba, para existir sílaba em língua portuguesa, eu preciso ter no mínimo um som vocálico, um fonema de vogal. Como assim um fonema de vogal? Não posso ter sílaba formada apenas com semivogal. E não posso ter sílaba apenas com consoante. Eu posso ter sílaba com vogal e consoante, consoante e vogal, vogal e semivogal, semivogal e vogal, ou uma vogal com duas semivogais, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, nós encerramos aqui esse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente continua com mais encontros vocálicos. Um abraço!